Olá, boa noite, pessoal. Ah, tudo certo agora. Oi, pessoal, boa noite. Chegamos aqui, finalmente, o dia da nossa live. Essa live estava prevista para ser feita na terça-feira, dia 24, mas tivemos um grande congestionamento de rede. Fiquei até mais ou menos 9h40 aqui, tentando entrar, mas realmente não foi possível. A divulgação tinha sido bastante legal. Eu acho que a gente tinha bastante pessoas interessadas no assunto, mas aí não foi possível e a gente conseguiu remarcar para hoje no horário mais cedo. Então, o objetivo dessa live é a gente realmente aqui discutir quais são os principais testes que a gente deve solicitar na suspeita da Covid-19, qual a importância desses testes, saber diferenciar, né, qual é o teste, quais são os testes, né, feitos por biologia molecular e quais são os testes imunológicos. Então, eu acho que a gente tem muita coisa aqui interessante para debater. E são muitos assuntos, muita informação sendo cada vez mais divulgada na internet, nos meios de comunicação. É difícil a gente estar se atualizando de tudo, realmente é uma doença nova, né, para nós profissionais de saúde, mas o interesse realmente tem sido grande e a importância disso, de a gente estar estudando e se atualizando, né, para subir sempre, saber conduzir sempre da melhor forma nossos pacientes. Paulo Sérgio já entrou, e aí ele precisa solicitar. Paulo, tu tem que solicitar para entrar, para eu te aceitar. Então, a gente tem esse grande convidado, é um amicíssimo meu, Dr. Paulo Sérgio, é um infectologista que eu tenho muita confiança e eu acho que vai ser muito válido aqui, a gente vai ter um aprendizado muito grande com essa live. Paulo Sérgio já entrou, mas ele precisa solicitar para eu poder adicioná-lo aqui. Oi, pessoal, muitas pessoas queridas, conhecidas aqui. Deixa eu ver como eu posso incluí-lo. Precisa me chamar. Deixa eu só ver aqui como eu faço para introduzi-lo aqui. Acho que agora vai entrar. Oi, Paulo, estava enrolada aqui. Mas teve um amigo meu que me mandou mensagem, eu ri, e aí eu consegui desenrolar. Obrigada, tá? Obrigado. Olha, é um prazer enorme estar aqui com você. Na terça-feira a gente teve aquele problema do congestionamento de rede, mas até que enfim chegou o dia da nossa live. Eu acho que vai ser um aprendizado enorme. Então, para quem não conhece,
Paulo Sérgio de Araújo, ele é infectologista, ele é doutor em medicina tropical pela Universidade Federal de Pernambuco, ele é o chefe do serviço de infectologia aqui do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, e ele é o diretor médico da Imunomax. Então, ele tem uma vasta experiência, nós trabalhamos juntos na pós-graduação de Ciências da Saúde. E, além de tudo isso, além de ser super competente, Paulo Sérgio é uma pessoa super humana, um médico realmente nota 10. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por você ter aceito aqui o convite para nos ensinar sobre os testes na suspeita da Covid-19. Então, acho que vamos lá começar o debate. O objetivo, quando eu pensei nessa live, foi a gente realmente saber entender esses testes, porque essa doença é muito nova, né, para nós. Foi uma doença que apareceu no final de dezembro e ocasionou todo esse problema, essa pandemia. Né? Nós aqui já estamos com 77 casos confirmados, com 6 mortes, pelo menos a última vez que eu vi no site. Enfim, então a gente queria aqui com essa live saber realmente quais os testes a gente deve solicitar, qual a diferença da PCR em relação aos testes imunológicos, né? E em quais situações ele realmente é válido. Então eu fiz uma pauta aqui, tem uma série de perguntas e a gente vai tentar também trazer isso para a prática clínica do nosso dia a dia, tá bom? Então acho que vamos começar pela primeira pergunta, que é o nosso título da nossa live, quais são os testes que devem ser solicitados na suspeita da Covid-19. Boa noite, Simone, boa noite a todos que nos assistem, né? Muito obrigado pelos elogios vindo de uma grande amiga, né? E vamos tentar esclarecer algumas dúvidas. Eu acompanho também o teu canal, você está sempre aí preocupada em estar trazendo atualização, informações para cardiologia, para medicina nuclear, mas tendo sempre esse cuidado de estar interagindo com várias áreas da medicina. Mas aí, respondendo a tua primeira pergunta, basicamente nós temos 2 tipos de teste para o diagnóstico, né, do vírus, do Covid. Então, temos os testes moleculares, né, aqueles em que o laboratório vai atrás de material nucleico, né, através da reação em cadeia da polimerase, a chamada PCR. E o outro grupo de testes são os testes imunológicos, né, aqueles em que o laboratório vai atrás de achar os anticorpos, sejam eles aqueles de fase aguda, IgM, ou aqueles de fase tardia, né, os anticorpos IgG. Então, basicamente, existem esses 2 grupamentos de testes no momento, testes moleculares e testes imunológicos. Só existem esses. Ok. Então, só para a gente frisar novamente, são 2 tipos de teste. O teste feito por biologia molecular, que a gente vai à procura do genoma viral, né? E o outro, que são os testes sorológicos ou imunológicos, que a gente vai à procura da imunoglobulina, que é produzida pelo nosso organismo. Não é isso? E o teste da procura do antígeno viral, porque a gente pode testar para procurar o RNA, né? Por amplificação do RNA viral, ou antígenos, quer dizer, proteínas desses vírus. Qual é a diferença entre esses 2 tipos de testes? Estamos ainda na parte de procurar o vírus. Sim. Então, esses testes que procuram material nucleico, né, ou proteínas específicas, né, ou material antigênico específicos, eles são testes que a diferença deles está relacionada à sensibilidade e à especificidade. Então, quando você procura material nucleico, você aumenta muito a especificidade do teste. São testes mais específicos, né? Que vão encontrar aquela sequência de material nucleico, vai identificar e traz um grau de... um teste com valor preditivo positivo muito alto, né? Enquanto que os testes que vão atrás de alvos de antígenos específicos ou proteínas específicas, eles são testes menos, às vezes um pouco mais sensíveis, mas menos específicos. Ou seja, eles estão sujeitos, né, a ter mais resultados falsos positivos. Né? De repente pode ter ali alguma proteína em comum a outros vírus respiratórios, né, e causar ali alguma confusão no diagnóstico laboratorial. Entendi. E o que a gente tem feito hoje em dia é a PCR. E que se chama, né, o RT, Real Time
em tempo real. Ou também, porque existe o real time, que é o em tempo real, e a RT-PCR, que seria o nome talvez o mais correto, né? Que é a por transcriptase reversa, que é reação em cadeia de polimerase por transcriptase reversa. Mas, enfim, a gente abrevia como PCR, não é isso? Exato. Tá. Porque as pessoas, no nível mais técnico, né, mas as pessoas confundem muito esse RT-PCR. Mas para a grande maioria das pessoas, inclusive para a classe médica, acho que saber que é uma reação de PCR é suficiente, né, e dá conta na hora de ali solicitar o exame. Certo? E como esse material, vamos começar agora falando primeiro da PCR. Como a gente deve coletar esse material? Como esse material deve ser coletado? Esse material com a finalidade do teste molecular, né, o teste de PCR, ele deve ser coletado em secreção respiratória de nasofaringe ou de orofaringe. E dependendo da disponibilidade, até se recomenda de coletar dos dois sítios, nariz e boca. Né? Isso vai de acordo com a disponibilidade naquele momento. Existe todo um protocolo, né, para coleta de material, porque nesse momento quem está coletando está se expondo maximamente ao risco de contaminação ambiental. Né? Então existe todo um protocolo a ser seguido. E esse teste ele deve ser colhido de preferência até o 7º dia, né, que é quando a sensibilidade do teste ela é melhor. Tá? Então, eu estava ouvindo hoje até a opinião de uma colega que trabalha, né, uma médica que trabalha com imunologia, com virologia, e trabalha numa grande rede de laboratórios aqui em Recife, e ela comentando que já existem alguns estudos mostrando que quando você distancia um pouco do 7º dia, você pode perder um pouco da sensibilidade do teste molecular. E talvez seja porque esse vírus ele tem um tropismo muito grande, não só pela via aérea superior, como pela via aérea inferior, né, pulmões. Então, daí a gente tem que ter esse cuidado. Na hora de demandar o teste, ele deve ser feito, né, em secreção respiratória até o 7º dia. Tá? Outra finalidade do teste são para aqueles casos daqueles indivíduos que chegam no hospital, né, tem uma evolução muito rápida e tem o desfecho morte. Então, até 6, 8 horas de pós-morte, é possível coletar vísceras, né, principalmente de vias aéreas, para mandar, então, para a biologia molecular. Ok, isso é uma informação muito importante, porque a gente tem ouvido relatos na mídia de casos que tinham a suspeita da Covid e que relatos de familiares que colocaram lá no atestado que era Covid, mas a gente não sabe se era, não sei se meu pai estava com isso, tal. Então, quer dizer, faleceu e a gente quer comprovar, pode ainda fazer o teste, poder fazer pelo menos a coleta, né? E aguardar o resultado disso aí. Exato. Inclusive, o Ministério da Saúde coloca a obrigação médica, né? Se a gente tem um paciente com a síndrome respiratória aguda grave, uma CIRAD, no hospital, e ele evolui rápido com desfecho morte, se a gente não tiver coletado o material, ou mesmo que tenha coletado, a gente tem a obrigação de acionar, notificar o caso para o CIEVS, e o CIEVS vai deslocar uma equipe até o hospital, né, para que coloque amostras desse cadáver. Sim, outro ponto importante que eu acho a gente tem tido também relatos de dizer, olha, a pessoa tinha suspeita, estava com toda a clínica, mas a PCR, o exame veio negativo. E aí, nessa situação, o exame pode dar negativo, a gente deve solicitar uma segunda coleta, como a gente deve proceder? Então, primeiro a gente ter a clareza, né, que nesse momento a gente está tendo a circulação dos dois vírus, né, do influenza e do Covid. Inclusive, as autoridades sanitárias elas comentam que o vírus da influenza ele circularia um pouquinho mais na frente. E é para o nosso azar mesmo, eles estão circulando ao mesmo tempo. Tanto é que quando a gente olha as estatísticas daqui de Pernambuco, da Secretaria Estadual de Saúde, a gente vê que a maioria dos indivíduos que foram internados com suspeita de Covid, a maioria está positivando para vírus da influenza, a influenza A e influenza B. Então, o que é feito na rotina laboratorial hoje em dia? Quando o indivíduo chega, ele colhe material na secreção respiratória, o Laboratório Central de Pernambuco, o LACEN, ele faz um painel de vírus respiratórios, outros, que inclui ali influenza A, B, né, e vírus sincicial respiratório. Então, se esses testes resultarem negativos, então passa-se para uma segunda etapa e é feito o teste molecular para o COVID. Tá? Se naquele primeiro momento já for diagnosticado
um vírus de influenza, o laboratório ele não passa para a segunda etapa. Ele libera o laudo como sendo influenza A ou influenza B. Entendi. Isso para poupar, é como se fosse para você poupar os testes, já que a gente não tem uma quantidade suficiente da RT-PCR. Seria essa a finalidade, Paulo? Exato. Nesse momento, essa é a estratégia com a finalidade de poupar recursos. Se fala, né, que o Ministério da Saúde adquiriu uma grande quantidade de testes, tanto moleculares como testes imunológicos, que a gente vai falar um pouco mais na frente. E com essa chegada desses testes, eu acho que eles já começam a chegar agora essa semana, talvez modifique, né, esse protocolo de monitorização dos vírus respiratórios. Esses testes que vão chegar essa semana são de PCR ou são os testes sorológicos, os testes rápidos? Os testes moleculares eles vão ser repostos, né, porque já estão sendo realizados, mas também estarão chegando testes imunológicos também. Entendi. As duas coisas. Que notícia boa essa. Notícia boa. E, assim, eu gostaria de saber, a gente falou que alguns casos podem dar negativo, você já falou que pode ter uma associação, e na realidade nem ser uma associação, na realidade ser outro vírus, como influenza A ou B, que pode estar ocasionando esse quadro semelhante à Covid-19. Mas quais são as outras possibilidades desse teste vir a ser negativo, um falso negativo? Se fala algum problema muito... na coleta, né? Se fala muito na questão pré-analítica, né? Então, essa fase de coletar o exame até chegar ao laboratório, ela interfere e tem um impacto muito grande na reprodutibilidade do teste. Então, se o teste não for coletado da amostra, quantidade suficiente, né, do sítio correto, ou não for acondicionado, né, da forma correta em geladeira, ou mesmo levado imediatamente para o LACEN, ele vai perder a sensibilidade do teste. Então, tem essa fase pré-analítica aí que é muito importante. E quando você fala, olha, já no início do quadro, ou tem que ser feito, né, nos primeiros 7 dias, qual é o tempo ideal para a gente ter certeza que esse exame vai ser eficaz? Assim, o resultado ele vai ter maior chance de ser positivo, porque a gente está à procura do vírus, não é isso? Então, tem aquele período de incubação, logo após esse período de incubação, que os trabalhos têm variado muito, entre 2 a 14 dias, mais uma média de 5 dias, pelo que eu tenho lido, e logo após o paciente começa a apresentar os sintomas. Então, quando o teste vai vir positivo, esse vírus já estava incubado e se multiplicando no paciente por, no mínimo, uma média de 5 dias. Então, a partir de quando a gente deve solicitar esse exame para realmente nem perder recursos, já que a gente tem tão pouco, né? Então, já no primeiro dia do internamento, né, desse indivíduo ou que você demanda o exame, a carga viral é muito alta na via respiratória. E daí por diante, ele começa a ver o mecanismo de clearance, né, do clareamento, da limpeza desse vírus nas vias aéreas, e ele começa a perder muito força a partir do 5º dia. Então, essa janelinha ali, essa janelazinha entre o 5º e o 7º dia, você já começa a perder a quantidade, né, de carga viral. Então, do 1º ao 5º dia é um período muito importante para o diagnóstico molecular. 1º ao 5º dia, contando dos sintomas, do adoecimento. Isso. A parte dos sintomas, correto. Ok. E assim, por que muitas pessoas vêm e me questionam tal, por que a gente não tem esse teste facilmente? Por que a gente não tem em larga escala? Né? Realmente a gente está priorizando para esses pacientes que estão se hospitalizando, né? Não é nem todos os sintomáticos que a gente está fazendo. Quer dizer, a prioridade é para quem se interna, que está hospitalizado, para você definir se você vai isolar ou não esse paciente. A outra coisa é para profissional de saúde, né? Que está com sintoma e para a gente ter certeza quanto tempo a gente deve afastar esse profissional. E se realmente deve afastar esse profissional. Então, a gente está usando o teste basicamente para isso. E aí, eu queria saber por que a gente não tem esse teste mais disponível? Por que essa dificuldade tão grande? Pois é, então a gente tem uma situação muito nova, né? Da noite para o dia, né? De 30 dias para cá, praticamente, no Brasil, a gente começa a lidar com essa situação. E por mais que as instituições que produzem esse teste, no caso, a referência do Ministério da Saúde é a Fiocruz, né?
Então, por mais que ela tenha boa vontade, queira, a capacidade instalada não é suficiente. Mas está havendo um esforço muito grande por parte do Ministério da Saúde para que a gente consiga produzir nas próximas semanas uma quantidade maior de testes, tanto moleculares, né, quanto imunológicos. E a rede privada fala a mesma coisa. A rede privada tem como, né, comprar esses testes, porque os recursos são mais fáceis, mas não consegue. Né? Os kits estão completamente saturados e a própria rede privada também, quando adquirir esses testes, né, eu falo aqui em Recife, elas vão priorizar esses testes para os indivíduos hospitalizados e para aqueles profissionais de saúde que estão sintomáticos e que a gente vai precisar deles no campo de trabalho, né? Então, se a gente consegue fazer um teste num profissional de saúde que está com sintomas ali nos primeiros dias e esse teste ele gera um resultado negativo, a gente pode devolver esse profissional de saúde para a cadeia de produção, né? Porque vai ter um momento daqui a pouco, daqui a 4 semanas, que a gente vai estar, eu digo assim, né? A gente vai estar alternando entre profissionais de saúde gripados e profissionais de saúde não gripados. E o grupo que não está gripado vai estar, né, ali na linha de frente. Então, é muito importante esses testes, né, para nós profissionais de saúde. E quais são as situações de não prioridade? Essas que a gente citou são prioridade máxima, né? Mas as que não são prioridade, na segunda escala, se a gente tiver mais testes, quem a gente deveria testar? Pois é, Simone, isso é o tempo todo nós somos demandados com essa pergunta, né? Então, aquele indivíduo que está com a síndrome gripal, né? Já está recebendo orientação de um profissional de saúde, está em casa, o teste não vai fazer nenhuma diferença, né? Fica em casa, se é uma síndrome gripal, tem que ficar em isolamento, né? Tem que ficar separado dos outros membros da família e fica ali quietinho com orientação médica durante os 14 dias. O teste não vai impactar, ele não vai mudar a conduta, não é verdade? Então, vamos poupar os testes para situações que realmente elas são necessárias. Entendi. Ótima explicação. Então, eu acho que a gente poderia passar um pouco agora para os testes sorológicos, né? Os testes imunológicos. Já que a gente já falou da PCR, falou um pouquinho da pesquisa do antígeno, e agora vamos para os testes sorológicos. Quais são os testes sorológicos, primeiramente? Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela coloca lá na página dela que ela aprovou nessas últimas semanas mais de 12 testes, entre testes moleculares e testes imunológicos. A maioria desses testes são testes imunológicos. Né? Lembrar que nem a rede pública, né, os LACENs, nem a rede privada pode utilizar kits que não tenham sido validados. Tá? Em relação aos testes imunológicos, os dois principais, né, são a imunocromatografia, que é um teste rápido, muito fácil, né, e o resultado pode sair ali em 20 minutos, e que tem uma boa sensibilidade e uma boa especificidade, a partir do 7º dia do início do adoecimento. E o outro teste é a quimioluminescência, né, esse sim, é colocado no equipamento, mas também é processado de forma muito rápida, né, em ali 1 hora, 2 horas, o equipamento libera o laudo. Esses testes imunológicos, eles podem ser realizados em plasma, soro, né? E até mesmo, no caso da imunocromatografia, numa gotinha de sangue periférico, né? Ele é colocado ali num tubinho ou num cartão e tem uma leitura bem rápida. Ah, perfeito. Quais são as imunoglobulinas que esses testes estão detectando? Nesse momento, né, a imunoglobulina M, a IgM, a imunoglobulina de fase aguda, que ela começa a positivar a partir do 7º dia do início do adoecimento e vai crescendo, né, até o 14º dia. Então, a melhor janela para pedir esse teste é entre o 7º e o 14º dia de adoecimento. A partir do 14º dia, que é a hora que as pessoas vão sair da quarentena, o IgM começa a decair de forma mais rápida e começa a aparecer o anticorpo IgM, né? Sinalizando para o indivíduo que ele está em fase de recuperação e possivelmente, né, tem uma margem de segurança muito interessante que ele não está mais ali eliminando o vírus. Uma preocupação que eu tenho é que esses testes imunológicos, eles não refletem, né, a carga viral e a presença do vírus ainda na via respiratória. Então, não necessariamente
você ter um teste desse positivo, por exemplo, o IgG, que já é uma imunoglobulina de fase tardia da doença e que pode dizer já que o paciente está se recuperando ou até que já foi curado, que já está imunizado dessa doença. A gente pode ter certeza, após os 14 dias, só com o teste sorológico, quer dizer, o teste sorológico diz que ele teve Covid, ele é Covid positivo. Mas sem a gente ter a PCR, que esse indivíduo ele não está mais transmitindo o vírus para a comunidade. No cenário ideal, né, a gente está longe dele. Se a gente tivesse a combinação, fosse possível fazer os dois testes, quando você junta teste molecular com teste imunológico, você aumenta muito a acurácia do diagnóstica, né? Porque existem modelos de estudos com a experiência da China que mostraram que alguns indivíduos, né, numa curvazinha ali de Gauss, um pedacinho lá embaixo vai estar eliminando o vírus ainda por via aérea entre o 14º e o 21º dia, após o início de sintoma. Mas do ponto de vista em saúde pública, é impossível. A gente não vai ter, né, a disponibilidade desses dois testes. Eu tenho uma ideia, eu estava lendo hoje também de um laboratório aqui de Recife. Quando esse teste foi implantado, né, nesse laboratório, o teste imunológico ele vai ser comercializado em torno de R$700, R$800, né? Um valor muito, muito alto, muito alto. Eu acredito que os testes imunológicos talvez eles não estejam ainda nem no rol, né, de exames da ANS. Os moleculares, sim, né? Desde que haja indicação, a rede privada conveniada tem que pagar esse teste. Então, a gente só vai ter, por enquanto, os testes rápidos, os testes imunológicos rápidos. Exato. É isso que você está tentando, que você frisou bem aí na sua fala, né? Isso? Entendi. E esses testes rápidos, eles são qualitativos ou quantitativos? Não, eles são quantitativos, né? Ele dá o teste imunocromatográfico, né? Que é aquele que eu falei que pode ser feito num cartãozinho. Ele é quantitativo e ele depende da leitura de quem está realizando o exame. Então, necessita da interpretação do profissional do laboratório. O teste de quimiluminescência, não. Ele é um teste quantitativo e ele vai dar um laudo ali com o cutoff, né? O valor, o ponto de corte. Entendi. Então, a gente poderia, não sei se você poderia fazer tipo um esquemazinho prático para a gente. Quais são as possibilidades, as combinações possíveis de PCR e imunoglobulinas, principalmente a IgG, a IgM e a IgG. Quais são as possibilidades e comparando com a fase que o paciente está da doença? Então, na fase aguda, né, ali os primeiros 7 dias, né, o exame que deve ser realizado é o exame molecular, né, é o PCR. A partir do 7º dia até o 14º dia, o exame que deve ser realizado é o exame imunológico, né, a sorologia. E eu sempre falo muito isso para os alunos da graduação. É uma janela, né, para o médico ali de confusão, uma penumbra, área de penumbra. Então, entre o 7º e o 10º dia, ou entre o 5º e o 10º dia, é sempre uma área de confusão. A gente pode ter um teste molecular negativo, né, nessa fase, e o paciente está ainda eliminando o vírus, e a gente pode ter um teste imunológico ainda não positivo. Então, na dúvida, o que se faz? Se o teste molecular no D7 ele dá negativo e o teste imunológico também dá negativo, se for possível, repete o teste imunológico daqui a mais alguns dias, né? Para sair dali da fase de janela imunológica. Não sei se do ponto de vista operacional, né, se isso é factível, mas seria digamos assim, o cenário ideal, né? Certo. Então, os primeiros dias, até o 7º dia dos sintomas, idealmente, a partir do 2º, a gente já pode pedir, o que a gente deve pedir é a PCR, não é isso? Teste molecular, PCR. A partir o diagnóstico da Covid, a partir do 7º dia, tanto a PCR quanto o teste imunológico. E a partir do 7º, que começa a subir, é a IgM, lógico, é a proteína de fase, a imunoglobulina de fase aguda. E a partir do 14º, você vai ter agora o aparecimento da imunoglobulina IgG, que é a de fase mais tardia, não é isso? Corretíssimo. E em qualquer dessas fases,
a PCR pode ser positivo. Aliás, a PCR é positivo no começo, mas na fase imunológica do 7º, a PCR pode ainda ser positiva. Poderia ser positiva num quantitativo menor, né, de pacientes. E assim, o paciente que se hospitaliza, o paciente que vai para a UTI e que sai bem, graças a Deus, e vai ter alta, qual é o momento que a gente vai ter a certeza de tirar ele do isolamento para ele voltar para a sua casa? Precisa de realmente solicitar a PCR novamente para você ver que ele não está mais, apesar de já ter melhorado clinicamente. Ou só a melhora clínica define isso? Isso não tem sido feito, né? Lá no hospital de referência, o Hospital Oswaldo Cruz, conversando com alguns colegas que estão lá na linha de frente. Então, muitas vezes, aqueles indivíduos que se internam, eles têm uma síndrome respiratória aguda grave, colhe, né, o material suave nasal, mas eles evoluem bem. Então, muitas vezes, eles têm alta. A alta com orientação médica e o teste, ele tem saído pelo LACEN a 3, 4 dias depois. Então, o indivíduo é informado que o teste deu positivo e negativo. Ele vai para casa com recomendação de isolamento respiratório por 14 dias, mas ele não fica no hospital aguardando, né, ali a definição do teste. Ele melhorou clinicamente, ele tem alta. Entendi. E tem algum tempo dessa melhora para a gente solicitar? A partir de... São 72 horas, que é normalmente o que a gente faz. É isso que você preconiza ou melhorou, 24 horas já pode ir para casa? Existem alguns critérios bem claros, né, que a gente acho que está trazendo um pouco esses critérios da experiência com a epidemia de HN1, que houve lá em 2009. Então, existem alguns critérios. Se o paciente tiver a mais de 48 horas sem febre, né, tiver sem desconforto respiratório, com a saturação de oxigênio no sangue periférico normal e estabilidade clínica de alguma doença de base que ele tem, então esse é o momento dele ir para casa, né? Então tem que haver uma estabilidade clínica, existem esses critérios bem definidos para que ele possa dar continuidade à linha de cuidado dele domiciliar. Mas ele vai para casa e vai com orientação de ficar ainda em isolamento? Vai ficar em isolamento até o 14º dia, né, após o início dos sintomas. E a família também, né, existe toda uma rede do sistema de saúde para monitorar, orientar aquela família aquele indivíduo ali. Entendi. Outra dúvida é assim, por que a demora tanto? Como você falou, 4 dias para liberar um teste de PCR. Eu vi o ministro da Saúde falando de plataformas automatizadas que eles iam colocar várias para poder agilizar. Na realidade, o que eu sei é que o teste para você fazer lá no equipamento não demora tanto tempo, assim. É porque existe uma fila, você só tem um equipamento, vamos dizer. Existe uma série de pacientes ali, né, de amostras que você coletou, que tem que fazer, que está naquela fila para ser analisado. Então, é praticamente isso, é o número de equipamentos e o número de amostras que eles têm que organizar para poder saber o tempo que ele vai conseguir dar vencimento dessa demanda. É isso, Paulo, mesmo? São os dois fatores juntos, né? O LACEN em Pernambuco está trabalhando, né, com sobrecarga de trabalho, então muitas amostras sendo demandadas diariamente e provavelmente uma quantidade de equipamentos que inicialmente havia sido estimada para a quantidade menor de exames, né? E também as pessoas, nós médicos, às vezes a gente tem uma ideia um pouco equivocada do que é biologia molecular. Então a gente acha que vai pegar o profissional do laboratório vai chegar ali com aquela amostra, né, uma secreção nasal e vai colocar no aparelhinho e o aparelhinho vai fazer a leitura. E não é bem assim, né? Então, existe toda uma sequência técnica, né, de separar aquele material e toda uma sequência que leva, às vezes, um dia inteiro dentro de um laboratório. E ainda existe também, essas pessoas que estão ali também têm um risco ocupacional muito grande. Então, elas têm que se dar conta também, né, de estarem atentas para as questões de biossegurança, né, da equipe. Ok, deixa eu ver um pouco. Eu acho que as perguntas que eu tinha separado aqui sobre os testes em si, eu acho que a gente respondeu bastante. Mas eu tenho mais algumas perguntas, dúvidas que eu queria ver se a gente poderia discutir aqui com você. Pode ser? Claro.
Pode ser que a gente volte um pouco para... Eu gostaria de saber, assim, está tendo muito debate nas redes sociais, principalmente, em relação ao calor e à umidade. Atualmente, aqui em Recife, né, desde o do primeiro caso, temos 77 casos confirmados. Achas que está subestimado porque realmente, por essa falta de teste, a gente não vem testando todo mundo. Mas tivemos 6 mortes, né, até agora. É um número importante, qualquer morte é um número importante, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente esperaria até mais, já dada a vista esse tempo já que começou a pandemia aqui. E aí eles têm dito, será que o calor e a alta umidade aqui tem influenciado nessa transmissão do vírus? O que é que você tem lido? O que é que você acha disso? Esse vírus ele é muito peculiar, né? Como dizem todos os cientistas e virologistas. A gente pode olhar para trás, né? Então, a gente teve em 2002 a epidemia de SARS, que aconteceu ali nos países do Oriente Médio, em países asiáticos. A maioria daqueles países que teve a epidemia de SARS foram países de clima temperado, tá? Então, modelava mais ou menos aquilo que a gente sempre achou, que os lugares frios, né? Onde a densidade do ar ela é maior e tem uma tendência a concentrar o vírus no ar por maior tempo. Então, se aplicava aquela situação do SARS. Aí o que acontece? 10 anos depois, aconteceu a epidemia do Oriente Médio, né, de coronavírus, chamada MERS, né, e foram em países do Oriente Médio, onde a temperatura chega a 50 graus. Então, esses vírus dessa família, eles estão se comportando de uma forma muito bizarra, né? Muito atípica. Então, a gente não dá mais para inferir, né? Não dá para a gente inferir para ele que frio, né, é igual a um maior risco de disseminação do vírus. Ok. Ótimo você falar sobre isso também. Em relação a essa campanha que tivemos e que estamos tendo, né, da vacinação, né, eu tive uma grande preocupação e até me expressei em alguns grupos, porque a gente está tentando evitar, né, fazer esse isolamento, fazer esse distanciamento das pessoas, fazendo a quarentena, fazendo a campanha de realmente manter todo mundo em casa para diminuir essa disseminação. E meu medo foi justamente nessa campanha para a vacina da gripe, de você aumentar essa transmissibilidade, essa transmissão entre as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tudo isso foi muito bem pesado. E, assim, onde eu me vacinei, por exemplo, realmente estava tudo muito organizado, estava se mantendo o distanciamento entre uma pessoa e outra que ia se vacinar, com todos esses cuidados. Mas, assim, do seu ponto de vista, qual foi a importância? Por que vocês definiram que era importante vacinar em frente a uma pandemia da Covid-19 para a gripe, para outros vírus, né, da gripe? É muito importante por aquilo que a gente vê do ponto de vista estatístico aqui em Pernambuco, por exemplo, e é igual ao Brasil, né, dos casos notificados de CIRAG aqui em Pernambuco, 80% a 90% dos que tiveram diagnóstico foi pelo vírus da influenza, A e B, né? E muitos casos que estão acontecendo, os que aparecem na estatística para a gente de Covid, são aqueles casos confirmados. Então, a gente tem ainda uma quantidade muito grande de pessoas que estão internadas por aí, outras que morreram, que estão em fase de investigação e possivelmente são casos relacionados ao vírus influenza. A gente tem essa estatística, né, que os dois vírus eles estão circulando ao mesmo tempo. Então, parece muito paradoxal a gente dizer para as pessoas fazerem quarentena, evitar os contatos, né, fazer o distanciamento social e, ao mesmo tempo, a gente falar para que essas pessoas procurem os postos de saúde para vacinar. Mas é muito importante. Então, procurem as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, para tomar a vacina de gripe, né? A gente motiva e lembrar que a transmissão por via aérea, desde que a gente guarde aquele distanciamento de 1 metro e 1,5 metro, ela é muito menos efetiva do que a transmissão pelas mãos. Então, a gente, às vezes, não se dá conta disso. Vai na padaria, vai na farmácia e entra ali, pega na maçaneta da porta, empurra, aí está com a máscara, mas não está tendo cuidado com as mãos. É uma forma muito fácil de se contaminar através das mãos sujas. Muito, muito importante esse seu alerta aí, essa forma de prevenção, realmente muito importante.
Vou deixar essa por último, esse assunto do tratamento, que é só uma perguntinha, só para a gente fechar, porque o tema não foi esse, realmente foi testes, e a gente abordou bem. Eu queria saber, e o assintomático? A gente falou teste aqui é só sintomático, e a gente só está tendo teste priorizando para aqueles hospitalizados. E o assintomático, a gente que sabe que está por aí. Por que não testar? A gente não, eu vejo da seguinte forma. Primeiro, do ponto de vista pragmático, né? A gente não tem testes, nem teria testes para fazer em todo mundo. A gente está no Brasil, a gente não está em países da comunidade europeia, né, os Estados Unidos, que tem dinheiro e tem disponibilidade para testar todo mundo, tá? E segundo, que as pessoas que são assintomáticas, que se fala até uma estatística aí em torno de 80% de nós vai ter contato com o vírus, vai se comportar de forma leve, assintomática. Provavelmente, a carga viral desses indivíduos ela é menor, né, do que aqueles que estão sintomáticos e tossindo, espirrando e jogando o vírus aí, né, no ar. Entendi. E você tem alguma pergunta aqui de Sônia? Alguma recomendação diferente para gestantes? Sônia Lavínia, né? Eu estou vendo aqui. Existe um protocolo, né, publicado pela Comunidade Europeia que traz todas as diretrizes específicas para o manejo e para a prevenção de gestantes, né, em relação ao Covid. Eu mando para você, Soninha. Certo. E você poderia falar, que a gente falou em testes, poderia falar um pouco e dos outros exames laboratoriais? O que é que você espera? Geralmente, quando a gente tem um paciente com sintomas gripais, que a gente vai solicitar algum exame, a gente pede um hemograma, né, um leucograma. E o que a gente geralmente observa é uma leucopenia, às vezes com uma linfocitose. E o que eu tenho lido da Covid é que ele pode dar essa leucopenia, mas ele dá também uma linfopenia. E com o progredir da doença, ele pode até vir a ter uma neutrofilia. E os demais, o que isso ajuda para a gente, né, dentro do hospital? Sim, se esse exame, né, ele vir com esse perfil que você está falando, né, de leucopenia, com linfopenia, que a linfopenia per si, ele já é um sinal ruim, né? Sinaliza que o indivíduo poderá ter uma resposta imunológica mais débil, mais lenta. Mas na maioria das vezes, me parece que os leucogramas eles são inexpressivos, né? Eles nem ajudam nem atrapalham. Mas às vezes é importante para aquele indivíduo que é internado com a síndrome gripal, né, e que a febre se prolonga, e a gente fica na dúvida ali se é um quadro bacteriano que está se superpondo, né? E aí o leucograma, se vier naquele perfil que a gente espera de uma infecção bacteriana, pode nos ajudar nesse sentido. Certo. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é se algum exame laboratorial ou até de imagem, que houve até muita discussão da internet e das redes tal, se a tomografia computadorizada de tórax deveria ser solicitada para todo mundo. E aí eu gostaria de saber de você, entre esses exames laboratoriais e a tomografia de tórax, onde ela pode nos ajudar na condução desses pacientes? A gente, quando coloca, eu entendo que quando se coloca um paciente com síndrome respiratória aguda grave, que seria indicação, né, para fazer uma tomografia de tórax, a gente tem que pensar se o exame vai nos ajudar na condução, né? Inclusive, existem alguns documentos, né, do Colégio Brasileiro de Radiologia. Muitos desses pacientes, eles são internados e vão para terapia intensiva. E você sequer tem a chance de remover ele da UTI para a tomografia, porque no momento que você desloca, né, mesmo que mantenha ali uma PIP adequada, mas você baixa o decúbito do paciente, aquele tempinho ali rápido que ele passa na tomografia de 3, 5 minutos, ele descompensa, ele piora, né? Então, talvez, nesses pacientes muito graves que estão ali em terapia, a radiografia de tórax no leito, né, ela possa trazer as informações necessárias. Eu acho que não dá para dizer assim de uma forma genérica, generalizada, e ali o intensivista ele vai conseguir, né, à beira do leito, definir quem vai se beneficiar da tomografia ou não, né? Existem aqueles achados que parecem sinalizar, né, para maior possibilidade de Covid, né, como vidro fosco. E eu tenho visto alguns pacientes, algumas discussões em grupos médicos de pacientes que estão apresentando, né, derrame pleural ou pneumonia lobar. E esses achados
ajudam muito ao médico pensar numa outra possibilidade, né? Como, por exemplo, uma pneumonia bacteriana. Entendi. Eu acho que na dúvida, quando você está na dúvida, ainda não tem o resultado, né, do teste molecular e você está na dúvida se pode ser que o exame lhe ajude, porque a gente pode estar diante de um outro quadro. Embora uma pneumonia atípica ou uma outra pneumonia viral, a imagem vai nos parecer, vai ser muito semelhante à da Covid, né, 19. Então, e o que eles têm dito também é que pode ajudar para a gente saber se esse paciente a gente vai manter ele no leito de enfermaria, né, logicamente isolado, ou se ele vai realmente precisar de UTI, é como se ele ajudasse a gente a predizer como vai ser a evolução desses pacientes. Então, não sei se isso seria um foco, assim, um objetivo para a gente usar esses exames. O que é que você acha? A maioria dos indivíduos eles vão ser hospitalizados, né? Se eles tiverem aqueles critérios ali de estabilidade, eles vão ficar no apartamento, né? Com a supervisão médica mais de perto. Até porque eu tenho, lá no início, eu acho que agora os médicos pegaram um pouco mais, estão pegando a experiência com essa situação. Todos os indivíduos que iam para a rede privada, às vezes com quadros leves, né? A equipe ficava muito insegura e colocava o paciente na terapia intensiva por 24, 48. Então, causava um estresse, né, muito grande no indivíduo e o indivíduo estava bem. Agora não, as equipes já estão mais habituadas, né, a lidar com essas situações e aquele indivíduo que está estável, mesmo sendo uma CIRAD, ele vai, dependendo da idade também, né, se não tem comorbidades mais importantes, ele pode sim ser conduzido no apartamento. Tá. E tem mais algum outro exame que você seguia durante o acompanhamento desses pacientes? Fora a parte clínica, que você já falou muito bem, que é fundamental, a gente está vendo a melhora clínica, acompanhando a melhora ou a piora desse paciente. Tem algum exame que pode lhe ajudar? Sim, né? A gasometria arterial, né? Que todos eles que chegam no hospital com CIRAG vão necessitar de uma gasometria arterial para olhar ali as trocas gasosas, porque muitos, né, se relatam que muitos têm imagem de pulmão leve, né? Alterações radiológicas leves, tem pouco de desconforto respiratório, mas quando olha para a gasometria arterial, ele já tem ali algum grau de hipoxemia, né? E esse aí, como você falou, né, é um preditor de gravidade, porque precocemente já está havendo alterações de trocas gasosas. Ok. Eu estou tentando ver mais perguntas aqui das pessoas, mas eu acho que a gente respondeu a maioria delas. Aí eu acho que a última pergunta que eu separei para você aqui é sobre a cloroquina ou hidroxicloroquina. O que é que você tem achado? Eu li o trabalho francês, li a revisão, tenho também uma opinião, mas eu gostaria de saber a sua. É tudo muito incerto, né? Você viu que inicialmente a Anvisa ela se posicionou semana passada não recomendando, né, por falta de estudos robustos. São poucos estudos sem robustez para ter uma certeza que uma droga que é tóxica, né, lesão de retina, risco de arritmia cardíaca, mas houveram algumas revisões e baseado nessas revisões, ontem, né, no sábado, a Anvisa publica um novo documento permitindo o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina, melhor, né, para os casos graves, né, aqueles indivíduos considerados graves. Tem um racional teórico para isso, né, porque a droga ela atua na cascata imunoinflamatória e esses pacientes são extremamente inflamados, né, e de alguma forma isso aí deve conter nesse processo inflamatório e segurar os desfechos mais graves. Mas eu acho que só o tempo, né, e um número de amostra maior vai poder mostrar a eficácia dessas duas drogas. Por enquanto, eu vi essa recomendação e falando justamente aqui no Brasil a gente utilizar nesses pacientes mais graves. Associadas a um antibiótico para cobertura bacteriana ou puro? A recomendação é que, para que não deixe a situação meio, não muito amarrada, né, é que desde o início se associe, né, um beta-lactâmico a um macrolídeo, a ceftriaxona com azitromicina, para a maioria dos casos, a cloroquina. Né? A azitromicina ela também tem um efeito sabidamente inflamatório, né?
isso aí a proposta é essa, né? Melhorar os desfechos clínicos. Eu vi, assim, uma das funções da cloroquina, além dessa ação imunomodulatória dela, seria diminuindo a entrada do vírus dentro da célula e, com isso, também a sua multiplicação. Esses pacientes, quando eles tendem a evoluir, pelo que eu estou lendo, né, estudando, porque eles desenvolvem uma resposta inflamatória sistêmica exagerada, que eles falam até dessa tempestade de citocinas. Será que a gente deixando, existe essa dúvida, nem se a cloroquina ela realmente efetiva, porque foram estudos não controlados, né? Na realidade, essas respostas que ele teve nesses estudos pode ter sido apenas a evolução natural, que essa carga viral já ia reduzir nesses pacientes. Até porque a grande maioria, pelo menos dessa série que ele fez de 80 pacientes, a grande maioria, eram pacientes com poucos sintomas, né? Pacientes de baixo risco e sem aquela evolução que a gente viu, sabe, né, que pode ter drástica. Será que a gente não deveria, se é que tem esse efeito, não deveria ser na fase inicial, já com o intuito de você diminuir a chance desse paciente evoluir para uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada? O que é que você acha? É possível que sim, mas eu acredito que a indisponibilidade no momento, né? Então, acho que tudo pode mudar, os protocolos da Anvisa, né? Mas a indisponibilidade do medicamento no momento faz com que a gente só possa oferecer ele para esses pacientes mais graves. Em dezembro foi publicado um artigo de revisão de todas as terapêuticas que foram utilizadas no MEDS, né? Nessa síndrome pelo coronavírus no Oriente Médio. Então, tudo se tentou, né? Antirretrovirais, imunoglobulina específica, inibidores de interleucina, foram várias tentativas de corticoide. Tudo caiu, né? Nenhum deles, infelizmente, né? E só faz aí 8 anos a epidemia pelo MERS, nada foi efetivo. Entendi. Então, por isso também tem muitos céticos, né, que não estão acreditando muito nesses estudos com a cloroquina. Mas acho que se você entrar naquele clinical trials, já tem vários estudos aí em andamento e acho que em breve a gente vai ter essa resposta. O que é que você acha? Sim, né? E eu acho que nós, do Hospital das Clínicas, né, já começamos, eu sei de várias clínicas, várias especialidades, já estão se mexendo aí para, né, já estão desenhando vários estudos para esses pacientes que a gente deverá ter aí nas próximas semanas. Então, assim, eu estou super satisfeita. Tirei várias dúvidas minhas. Agradeço demais. Eu acho que a discussão foi muito proveitosa, foi muito rica. E aí eu gostaria de saber se você quer, quais são as suas considerações finais, se você quer debater mais alguma coisa. Estamos já a 53 minutos aqui da nossa live. Eu acho que foi bem interessante. O que eu quero dizer assim, que nós profissionais de saúde, estamos muito preocupados com a situação, mas a gente tem que manter a calma, né? Porque as pessoas, nossa família, nossos amigos e nossos pacientes, eles precisam da nossa calma, né? Para a gente lidar com essa situação tão difícil. Certo, verdade. Olha, muito obrigada. Eu tenho certeza, acho que todos os profissionais de saúde estão unidos, a população está unida. Tenho sentido muito isso. Eu acho que a gente tem cada vez mais disseminar isso, né? Essa nossa união no combate a essa pandemia, e tenho certeza que a gente vai sair dessa e com uma carga de experiência assim enorme. Se Deus quiser, isso vai passar logo. Muito obrigada, viu, Paulo, por sua disponibilidade e por 2 vezes, na realidade, né? Foi terça-feira e hoje. E eu acho que essa live foi muito, muito esclarecedora. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado. Muito obrigada pela presença de todos. Tchau. Tá.